Amém? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens de exposições das cartas gerais, continuando a carta de Tiago, e eu quero que você abra sua Bíblia, tome sua Bíblia, no capítulo 3 da carta de Tiago. Capítulo 3 da carta de Tiaguinho, Tiago, irmão do Senhor. Nós vimos isso na primeira exposição, líder da igreja em Jerusalém, da igreja primitiva, né, dos primeiros irmãos em Jerusalém, meio irmão do Senhor Jesus. Tiago, meu irmão do Senhor Jesus. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? Ainda naquela linha de compatibilidade entre crença e comportamento, Tiago agora vai falar sobre o poder da língua e a necessidade de controlarmos a língua, né? E é um texto terrível. Eu, particularmente, enquanto estudava, lia um versículo e orava a Deus. Lia um versículo e pedia misericórdia. Lia um versículo e falava, Senhor, me ajuda, né? E aí, o próprio texto guarda o nosso coração do desespero, do que é ter que lidar com a nossa fala, né? Ele caracteriza a fala através da figura do órgão em si, da língua, mas o que ele está falando é da nossa fala, como nós controlamos a nossa fala, como nós lidamos com a nossa fala, com aquilo que a gente coloca para fora, através da nossa boca, não é? E aí o próprio texto, como eu disse, ele vai consolar, guardar o nosso coração do desespero, mas ao mesmo tempo deixar para nós muito claro, mas claríssimo, claro e evidente, o quão terrível é ter que lidar com uma ideia de controlarmos a nossa fala, a nossa língua, tudo aquilo que a gente coloca para fora através da nossa boca. E nós estamos falando de algo terrível. Eu não sei você, mas eu particularmente, por muito tempo, vi pessoas falando sobre o poder das palavras. Alguém já viu alguém falando sobre o poder das palavras? E geralmente quando se fala do poder das palavras, traz-se uma conotação mística sobre a ideia de poder das palavras, né? Confissão positiva, fala que acontece.
não fala nada negativo não, porque tem uma música que a gente ouviu, não sei se foi no trabalho, né, Júlio? Sextou com essa de Sem Dinheiro? Acho que foi no trabalho, né? Estavam tocando um forró lá, às vezes botam uma música animada lá, e a música dizia isso, né? Sextou com essa de Sem Dinheiro, estou devendo o mundo inteiro, as minhas contas estão chegando, só acumulando, e é inevitável você chegar sexta-feira, né? A gente brinca, né? Sextou com essa sem dinheiro. Quando o Alelo carrega, a gente diz que sextou com essa de só vitória, né? Aí você pode fazer um bom lanche. Mas geralmente sextou com essa de sem dinheiro. E aí, eu falei, eu citei, eu cantei isso perto de alguém. Não lembro se foi uma irmã que tem lá. Falei, sextou com essa de sem dinheiro. Estou devendo o mundo inteiro. A irmã, repreende isso. Repreende isso. Porque as palavras têm poder. Eu acho que foi uma fiscal, uma irmã que tem lá. Repreende isso. As palavras têm poder. Não é? E a pergunta que não cala é, o fato de eu ter dito que estou devendo o mundo inteiro, fez com que eu devesse o mundo inteiro? De maneira nenhuma. Porque quando a Bíblia diz que a palavra tem poder de matar e da vida, ela não está dizendo isso. Que aquilo que eu falo tem uma conotação mística e pode vir a acontecer porque eu estou falando, longe disso. Mas o que a Bíblia está querendo dizer e ao que a Bíblia está se referindo é as consequências daquilo que é falado, né? Suponhamos que chega alguém perto de você muito animado, né? Muito animado. Por exemplo, Gabriel, que é o concurseiro da igreja. Aí ele chega, poxa, Wesley, domingo que vem vou fazer uma prova, vou prestar mais um concurso. E aí eu digo pro Gabriel, caramba, cara, você estudou, se preparou e tal, aquele negócio. Não, fiz minha parte, então, pô, vai confiante. Deus é contigo, a vontade de Deus vai ser feita, né? Você fez a sua parte, vai que Deus é contigo, vai lá e dá o teu melhor. Como é que o Gabriel vai sair de perto de mim, né? Vou lá, vou dar o meu melhor e tal, aquele negócio todo. Aí o Gabriel chega e diz a mesma coisa. Eu vou falar, pô, Gabriel, não sei não, cara, são muitos concurseiros aí, muitos candidatos, né? Eu não sei se esse negócio vai dar certo para tu não. Acabou, a seta já entrou. E ele já vai começar a pensar, caramba, muita gente mesmo. Ou não, pode ser que não. Mas o que eu coloco para fora, as palavras que eu digo ou o que eu digo acerca de alguém ou alguma situação, pode fazer com que haja um desdobramento de situações, e esse é o poder da palavra. Por isso que é tão importante nós vigiarmos naquilo, né, que nós falamos ou deixamos de falar ou como falamos, não é? Provérbios capítulo, meu Deus, anotei no outro, acho que anotei no celular. Provérbios diz que na multidão de palavras há pecado, que quanto mais nós falamos, que quanto mais nós colocamos informações para fora, né? Quer procurar para a gente, Gabriel? O texto? Provérbios alguma coisa, né? Diz que na multidão de palavras há pecado. E quanto mais nós falamos, mais propensos a pecar nós estamos. Sabe? Quanto mais nós falamos, colocamos para fora o que pensamos, quanto mais nós colocamos em palavras aquilo que nós formulamos dentro de nós, dentro do nosso pensamento. Está lá. Isso, 10:19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. E olha o que tu está dizendo. Está presente, é inevitável. Mas quem controla a língua é sensato. Então é inevitável que alguém que fala muito, coloca muita coisa para fora, tenha problema com essa questão da fala e do pecado na fala. Eu me vejo muito nisso, que eu falo muito, gosto de falar muito. Nem gosto de falar muito em alguns momentos, mas falo muito, mesmo sem gostar. É uma característica da minha personalidade, eu falo demais. Agora põe para a gente Provérbios capítulo 6, versículo 16, para a gente ler até o 19. 6:16, olha o que diz. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. A gente vai ver uma lista aqui de coisas que Deus odeia. Dessa lista de coisas que Deus odeia, 3 delas, são 6, né? 7 na verdade. Das 7, 3 delas têm a ver com a fala. Olha o que ele diz lá. Primeira coisa que Deus odeia, olhos altivos, né? Pessoa soberba. Segunda coisa que Ele odeia,
língua mentirosa tem a ver com a nossa fala, com o que a gente coloca para fora através de palavras. Sim ou não? Continua. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que traça planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentiras. Tem ou não tem a ver com aquilo que se fala? Ele continua. E aquele que provoca discórdia é o que Deus abomina. Aquele que semeia contenda entre os irmãos, né? E como é que você semeia contenda entre os irmãos? Através da fofoca, através da maledicência, dizendo coisas que não deve dizer para as pessoas e se aproveitando de situações a fim de colocar pessoas contra outras pessoas, disseminando contenda dos irmãos. Deus abomina isso. E tudo isso a gente acaba fazendo através das nossas muitas palavras. Então, há nas Escrituras um apelo profundo, intenso, contundente sobre a ideia de nós termos que cuidar bem daquilo que falamos, da maneira como falamos, sabe? Há muitas maneiras, por exemplo, a verdade, né? O jovem tem muita dificuldade com isso, pela sua pouca experiência, pela sua pouca vivência, ele tem dificuldade para administrar até o que é legítimo, por exemplo, a verdade. Verdade é verdade independente de qualquer coisa, sim ou não? Mas quantas maneiras há de se passar a mesma verdade? Várias, sabe? E uma das coisas que a gente sempre conversou muito é que a gente, por exemplo, deseja que aqui a única coisa que ofenda alguém seja a pregação e não o pregador, né? Eu conheço uma pessoa que não gosta de um determinado pastor extremamente bíblico por causa do jeito que ele fala, por causa da maneira que ele se coloca. Há problema nos dois lados, porque o pastor pode passar a mensagem de uma maneira menos agressiva, mas também a pessoa encontra nisso uma desculpa para não receber a verdade que é passada, sabe? Mas eu aprendo com o apóstolo Paulo, que diversas vezes dizia que ele não colocava impedimento para o avanço do evangelho. Ele fazia de tudo para a mensagem avançar com mais facilidade. E às vezes, a maneira como nós falamos, a maneira como nós colocamos a mensagem, a verdade diante das pessoas, faz toda a diferença. Então, a fala, a maneira como nós falamos e o que falamos, como falamos, quando falamos, os momentos que aproveitamos para colocar algumas verdades, tudo isso implica, né? Nos desdobramentos que acontecerão após aquilo que nós falamos ou deixamos de falar. Então a Bíblia tem um apelo muito grande, muito forte, muito contundente em relação ao domínio da boca, ao domínio da fala, ao domínio da língua. Amém? E nós vamos seguir aqui com Tiago e ver o que Tiago tem a nos ensinar acerca disso, não é? E ele começa falando de algo extremamente importante. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. De que Tiago está falando aqui? Tiago está falando justamente do rigor, que é comum para aqueles que ensinam a palavra de Deus. O que estava acontecendo lá na época que Tiago escreveu isso? Tiago provavelmente recebeu a notícia de que no meio dos irmãos, no meio das comunidades cristãs, todo mundo queria ser mestre, ninguém queria ser aprendiz. Todo mundo queria ensinar, queria passar informação, né? Meu Deus, olha essa doutrina nova que eu aprendi aqui. E ia com todo o ímpeto, colocava aquilo diante das pessoas, falava muito, colocava muitas coisas para fora. E Tiago agora está dizendo para esses irmãos, ó, segura. Por quê? Porque por mais que o que você esteja falando seja algo certo, pertinente, legítimo, né? Uma informação que seja digna de ser passada, você precisa entender que com a informação que você está passando vem a responsabilidade. Né? Como dizia o tio Ben, tio do Peter Parker, o Homem-Aranha, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades a quem mais é dado. Então há uma exigência muito maior para quem sabe do que para aquele que não. E a grande questão é, se você sabe, você já tem obrigação com isso. Mais ainda se você ensina. Porque geralmente quando você ensina algo,
as pessoas absorvem o que você ensinou, mas ficam olhando se aquilo tem validade na sua vida. Ficam olhando, observando a sua vida, e aqui quando o texto fala de juízo, ele não fala só do juízo vindouro, mas do juízo terreno também. É só você parar para reparar. Quando um pastor erra, como é que o pessoal fala? Meu Deus, pastor. É o juízo daqueles que cercam quem ensina. De repente, se fosse um irmão leigo, um irmão que mal se nota no ambiente da comunidade, as pessoas iam ter misericórdia dele. Iam dizer, não, irmão, tranquilo, vamos acertar a vida aqui, beleza e tal, mas deixa o pastor errar para tu ver. Deixa o pastor fazer alguma coisa que entristece um irmão para você ver se o juízo sobre o erro do pastor é infinitamente maior. E o que Tiago está alertando esses irmãos é isso. Quem foi chamado para ser mestre, quem Deus chamou para ser mestre, para ensinar, para administrar a pregação, o ensino da palavra, beleza, o próprio Deus vai garantir esse cara, vai cuidar desse cara, o próprio Deus vai ensinar esse cara a proceder, e até mesmo quando o juízo vir sobre ele por causa de seus erros, a vocação e o cuidado de Deus vai fazer com que ele administre bem. As pancadas do ministério pastoral, as pancadas da liderança, as pancadas de estar num lugar onde muita gente deseja, mas não sabe o que se trata. O pessoal pensa que ser pastor líder, estar à frente de alguma coisa é só aparecer. Hoje em dia, mais do que nunca, né, na frente das câmeras. Mas o rigor é terrível. Há uma necessidade de que nós que ensinamos tenhamos a nossa vida alinhada, compatível com aquilo que nós ensinamos mais do que ninguém. Então, a grande questão que Tiago está passando para esse povo é, cara, falar é bom. Está diante de todo mundo disseminando conhecimento, né? E hoje a gente não precisa estar no meio do povo. A gente vai para a rede social e escreve um texto desse tamanho, sim ou não? Mas quando você escreve um texto desse tamanho, você tem um texto desse tamanho aqui para se comprometer. Então é muito bom falar, aparecer e receber muitas curtidas pelo texto que você colocou lá. Mas e a vida? E o dia a dia? E o testemunho diário daquilo que você passou? E Tiago está dizendo, vocês estão entrando por um caminho perigoso. E eu não sei se vocês vão conseguir dar conta quando o juízo vier. Seja no reino vindouro, ou seja, diante dos homens. O próprio Jesus ensinou, quando tratou sobre o desvio promovido pelos religiosos da época em relação aos pecadores. Jesus disse assim, ó, ai de quem desvia um desses pequeninos. É melhor que ele amarrasse uma pedra no seu pescoço e se lançasse no mar. É o que Jesus ensina. Então, por que essa questão de ensino é tão rigorosa? Por tudo isso que eu acabei de te dizer. Tantas pessoas gostam de ensinar, mas elas não sabem ou esquecem-se que com o ensino, com a ideia de passar a informação e o ensino, vem a responsabilidade com aquilo que é ensinado. Não é? E, como eu disse, quanto mais dado, mais cobrado, né? Tem alguns pastores que estão na mídia. E o Brasil inteiro conhece eles, sim ou não? Deixa eles dar um mole aí para você ver se o mesmo Brasil que os conhece não vai vir caindo de pau em cima deles. Esse é o preço da exposição para aqueles que estão ensinando. E Tiago está falando isso para esse povo. Ó, falar é bom, mas vocês têm que dar conta do que vocês estão falando. Vocês têm que ter compromisso com aquilo que vocês estão ensinando. O juízo para quem ensina é maior. E ele se inclui, né? Ele diz aqui, ó, vocês não sabem, pois vocês sabem que nós, né, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então ele se inclui. Né? A galera que está ali ensinando tem a responsabilidade de se comprometer mais do que qualquer um com aquilo que é ensinado. Não é? E aí, a partir de agora, ele sai dessa galera exclusiva, né, daqueles que ensinam, e começa a falar de maneira mais genérica, para que todas as pessoas cuidem do seu falar, cuidem da língua, controlem a língua e a maneira como vão colocar não só o ensino, mas tudo que falam para fora. E ele diz o seguinte, todos tropeçamos de muitas maneiras. Olha que coisa legal, eu preciso voltar, né? Você consegue concordar comigo de que quando o Tiago diz que todos tropeçam, Tiago não acredita que o homem é justificado pelas obras? Se
o mesmo cara que diz que o homem é justificado pelas obras, diante de Deus, diz que todos tropeçam. Ele não falou podem tropeçar. Ele diz todos tropeçam. Isso é uma realidade. Isso é um fato da vida. Todos tropeçam em muitas coisas, de muitas maneiras. Você concorda comigo que esse cara não crê que há alguém que possa ser justificado pelas obras? É o argumento. Isso não deixa a gente acreditar que Tiago confia na ideia de que alguém pode ser justificado pelas obras. Ele falou, quem erra num ponto, erra em tudo. Agora está dizendo que ninguém, que todo mundo tropeça em muita coisa. Quem tropeça num ponto da lei? Culpado da lei toda. E agora ele está dizendo, todo mundo tropeça em muita coisa, não é só um ponto não. Então Tiago não crê nisso. Tiago não acredita que o homem pode ser justificado através das obras, da obediência à lei. Fica muito claro aqui. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. E por que ele está falando isso aqui? Se alguém é capaz de dominar a sua língua, esse homem é perfeito, capaz de dominar todo o seu corpo. Porque a língua, ou a fala, é a principal manifestação da natureza do ser humano. Põe para a gente, por gentileza, capítulo 12 de Mateus. Capítulo 12 de Mateus, versículo 35. Não, perdão, 34. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio. 35. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. E o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo, suponhamos que o coração seja uma caixa d'água. O que é a boca? É a torneira. Por onde aquilo que está no coração é despejado com mais facilidade. Então por que ele diz que o cara que consegue controlar a língua controla o corpo todo? Porque o nosso falar, a nossa fala, se expressar com palavras é o meio mais rápido de colocarmos para fora o que está dentro. Então, se eu controlo a minha fala e eu sou perfeito no que eu falo, eu vou ser perfeito em tudo, porque não há problema dentro de mim. Sabe? É o que eu sempre digo por aí, você pode tentar enganar todo mundo, mas a sua boca vai denunciar quem você é em algum momento. Não, minha mãe não sabe quem eu sou, o pastor não sabe quem eu sou, meu pai não sabe quem eu sou, minha esposa não sabe quem eu sou. Pode ficar tranquilo, uma hora sua boca vai dizer quem você é. Ela vai de alguma maneira, o problema é que a gente não fica, né? Fazendo uma análise crítica em tudo que as pessoas falam. Mas a boca, todo momento, em toda hora, vai colocando para fora, é o que o pessoal não para perceber. O pessoal não fica, deixa eu ficar analisando aqui o que a Ilana está falando ali, para ver se ela é uma pecadora ou não. Ninguém fica assim. É muito natural que a gente converse, tenha diálogos, sem reparar. Mas se você parar para reparar no que a pessoa está falando, sondar o tom que a pessoa usa, sondar as intenções que a pessoa usou na fala, você vai ver que a gente peca toda hora. Que o tempo todo a gente está tropeçando no que está falando. Então Tiago está explicando para a gente. Se você tem condição de colocar para fora o que está dentro, e o que está dentro é bom, de maneira que você controle a língua, de maneira que a sua fala não seja maléfica, pode ficar tranquilo, você é um cara perfeito. Você é perfeito. Agora, como isso é uma irrealidade, a gente sabe que o homem é pecador sim, e isso fica claro em tudo aquilo que ele vai colocando para fora. Às vezes a gente fala irado, às vezes a gente, ao invés de falar de maneira como alguém que perdoou, a gente diz assim, eu perdoei, mais o que, irmão? Mais o que? Perdoou ou não perdoou? Tem que decidir, né? Mas isso aqui, mas isso o que, irmão? Você perdoou ou você não perdoou? E a boca fala, denuncia, coloca para fora, que ainda tem um negocinho aí para ser sarado, para ser curado, né? Então Tiago deixa esse exemplo para que a gente entenda. Como a boca coloca para fora o que está dentro do coração, é pela boca ali que a gente vai compreendendo se esse cara é perfeito ou não. E se esse cara for perfeito na fala, ele é perfeito em tudo. Porque a boca é a principal fonte
daquilo que nós carregamos dentro de nós. Amém? Então é isso que ele está querendo explicar aqui. Para que nós entendamos, e ele está falando para crente, amém? Sim ou não? Tiago não é um legalista, mas ele sabe que agora tem algo aí dentro, que pode te dar capacidade de obedecer o que ele está te instruindo aqui. O que tem aí dentro? O Espírito de Deus, que dá para nós aquilo que nós conhecemos como domínio. Então ele só vai falar sobre controle da língua para gente que pode exercer domínio próprio por meio do Espírito. Se não fosse isso, não haveria condição. Nenhum ser humano pode exercer domínio próprio, senão pelo Espírito de Deus, que nos dá isso como um fruto. Você pode, sim, pelo Espírito de Deus, controlar o que vai falar, amadurecer o controle da língua. Você pode. Wesley, antes eu falava muito mais coisas ruins, agora eu falo um pouco menos. Erro de vez em quando. Você está trabalhando o domínio próprio que o Espírito de Deus tem te conferido e a coisa está melhorando dia após dia. Então essa instrução bíblica é para o nosso crescimento, nosso aperfeiçoamento, para que nós melhoremos nesse aspecto tão importante que é a nossa fala. Amém? Agora, no versículo 3 e 4, na verdade a partir de agora, né, Tiago vai usar algumas figuras, para nós entendermos como funciona essa questão de controle da língua e o poder da língua propriamente dito. Né? E no versículo 3 e 4, Tiago vai usar duas figuras para mostrar para nós o poder que a língua tem sobre o restante da vida do ser humano. Ele vai mostrar para nós que a partir da língua, toda a vida do ser humano é afetada. E se o ser humano controla a língua, ele pode controlar o restante de sua vida. Né? E ele diz assim, quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Então um cristão, um crente em Cristo Jesus, portador do Espírito Santo, o Espírito que confere a nós domínio próprio, quando ele consegue calar quando precisa calar, falar coisas boas no lugar de coisas ruins, não amaldiçoar ninguém, quando ele tem controle da sua fala, ele pode controlar toda a sua vida. Ele pode refrear todas as partes da sua vida do mesmo jeito que o freio na boca do cavalo freia todo o cavalo. A nossa fala está ligada a toda a nossa vida. Tudo que fazemos, tudo que vivemos está ligado à nossa fala. E quando a gente controla a fala, toda a nossa vida acaba, ou pode ser controlada, é o que ele está tentando exemplificar aqui para nós. Então, quando ele coloca esse exemplo, ele está dizendo isso. A partir da fala, a partir da língua, toda a vida de vocês é afetada. E se vocês controlam a língua como um freio na boca de um cavalo, vocês podem controlar também o restante da vida de vocês. Olha o que ele diz no versículo 4. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Né? O pessoal da navegação aí, que costuma navegar bastante, sabe do que eu estou falando. Um lemezinho que dirige aquela embarcação imensa, que dirige todo o barco. Todo o barco é direcionado pelo lemezinho. É a vida de cada um de nós. Se nós tivermos condição de controlar a nossa fala, toda a nossa vida pode ser controlada, toda a nossa vida pode ser afetada. E prestem atenção num detalhe. O cavalo naquela época era a máquina mais potente que existia. Não tinha trator naquela época, né? Não tinha moto de 1000 cilindradas, tinha cavalo, né? E todo mundo conhecia a força de um bicho daquele. E ele está dizendo, bota um freio na boca dele para você ver se não controla ele ou não. Agora ele está falando de um navio, uma embarcação enorme, gigante. E aí ele coloca alguns agravantes aqui. Ele diz que ele é grande e ele é impelido pelos ventos fortes. Mesmo com os ventos batendo naquela embarcação gigante, é o leme que vai dizer para onde ele vai. É o leme que vai guiar aquela embarcação. E é a mesma coisa a fala. Quando nós conseguimos dominar a nossa fala, toda a nossa vida consegue ser ordenada, coordenada, consegue ser afetada, dirigida. Ele coloca a fala nesse patamar justamente por saber que é uma coisa terrível para o ser humano.
Conseguiu controlar isso? Não há nada na sua vida que não pode ser controlado. Controlou a fala? As outras coisas são bem mais tranquilas, bem mais fáceis de controlar. Aí do versículo 5 ao versículo 8, ele mostra o poder de destruição da língua, através da figura do fogo e da figura do veneno. Olha o que ele diz. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Está falando da soberba, né? Dentro do coração, assim, a soberba está lá escondida, né? O cara é dono de um grande empreendimento, pegou uma empresa falida e foi lá e levantou a empresa. Aí alguém fala assim, rapaz, você é sinistro mesmo, ele levantou essa empresa. Nada, que isso? Nada não. Aí alguém vai dizer assim, poxa, precisou de ajuda de muita gente. Não, eu sozinho. Não, eu que fiz isso aí. Isso aí foi comigo mesmo. E tal, a língua desse tamanho, né? Se vangloriando de um feito muito grande. As maiores soberbas dessa vida são colocadas para fora através da nossa fala, né? Diante das pessoas a gente coloca ali o orgulho, a vaidade que está diante de nós. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Eu vi isso. Ninguém me contou. Eu vi isso. Um dia, estava na porta de casa colocando areia, né, para dentro de casa, estava ali. Aí tinha um vizinho em cima, não sei se ele estava molhando planta, estava fazendo alguma coisa, ali da esquina ali de cima, e de repente, num terreno que tem acima, um fogaréu daquele, do nada, blum. E aí o pessoal ficou preocupado, começou a correr ali, né, para ver se chamava o vizinho, e aí esse vizinho falou que um homem passou de carro, ele viu um homem passando de carro, tacou uma guimba de cigarro assim, no terreno que estava com a vegetação seca. Irmão, não demorou nem muito. Rápido. Uma ponta de cigarro queimou o mato todo ali. Eu lembro até que ele pediu para chamar o seu Antônio, né? Fui lá, chamei o seu Antônio, eles foram lá, viram, não queimou a casa de ninguém, não. Mas o vizinho de cima falou, o cara passou aí agora, eu vi. Ele tacando uma guimba de cigarro e eu vi com os meus próprios olhos, enquanto colocava areia para dentro, o fogo se alastrando assim, mas muito rápido, você não tem noção. E começou a estalar de longe as chamas muito altas por causa de uma ponta de cigarro. E pasmem vocês, né? Muitos dos grandes incêndios que a gente vê por aí, eles começam com uma pontinha, né? Uma fogueirinha que alguém fez no mato, esqueceu de apagar e quando vai ver a floresta pega fogo. É o que ele está querendo dizer aqui. E quando ele usa essa figura para falar da língua, ele está dizendo que, por exemplo, uma palavra pode acabar com um casamento. Caraca, casamento de 50 anos acabou. Que alguém falou que não devia, no momento que não devia, e isso foi tomando uma proporção gigantesca e acabou com o casamento lá, né? Meu Deus, fulano foi mandado embora. Por quê? Tinha 10 anos de empresa, porque alguém foi lá falar o que não devia. Que alguém foi lá fazer um comentário malicioso. Porque alguém chegou ali, meu pai, aquela igreja acabou, a paz entre os irmãos, não tem mais comunhão, não tem mais paz entre aqueles irmãos. Por quê? Porque alguém disse que quem fica na cantina é profeta fraco, né? É o que veio na cabeça, assim, né? O pessoal da cantina é profeta fraco. Aí acabou com a paz entre os irmãos, porque agora ninguém quer ficar na cantina, o pessoal pensa que quem fica na porta é melhor do que quem fica na cantina. Acabou a paz, por causa de algo que alguém falou. Então, do mesmo jeito que uma fagulha incendeia toda uma floresta, uma palavra pode acabar com coisas gigantescas. Vocês entendem isso? Uma palavra maldita, mal falada, mal colocada, num momento inapropriado, com falta de sabedoria, uma palavra que poderia ser trocada por uma outra palavra, arrogância no falar, o jeito de falar. Muito acontece disso, que pessoas estão falando coisas boas, legítimas, mas com um jeito totalmente inadequado, e aí arrebenta com tudo, não é? E aí a grande questão é o seguinte, todo mundo espera ser perdoado pelo um erro na fala, só que do outro lado lá também tem um ser humano, que é falha igual você e você não sabe como vai receber aquilo. Então é melhor vigiar no que a gente fala do que esperar que quem está do lado de lá nos perdoe por aquilo que a gente falou, não é? A gente não tem controle do perdão dos outros, deve ter da nossa. Então é isso que ele está dizendo. Uma fagulha arrebenta com uma floresta inteira. Assim toda língua é um fogo,
É mundo de iniquidade. Na língua existem iniquidades incontáveis. Na nossa fala, na maneira de falar, como diz Provérbios, há um mundo de pecados. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Lembra que Jesus ensinou em Marcos 7, que não é o que entra que contamina, mas é o que sai. É através do pecado na fala que o homem é reprovado diante de Deus. E aí ele diz, incendeia todo o curso da vida. Em outras palavras, ele está dizendo, você pode ter vivido uma vida perfeita, chegou no final da vida, através de uma fala pecou, tropeçou num ponto da lei, toda a sua carreira, toda a vida que você viveu é condenada por causa de uma fala. Você consegue perceber que realmente é impossível do homem ser justificado por obras diante de Deus? Porque numa fala toda a carreira da sua vida, incendeia todo o curso da sua vida, toda a vida que você viveu é condenado por uma fala. Uma fala. E ele diz, sendo ela mesma, desculpa Gabriel, lá no 6 ainda, sendo ela mesma incendiada pelo inferno, ou seja, através da sua língua, sua vida e ela própria vão queimar um dia. Você compreende isso? Olha a gravidade da fala. Não os que estão em Cristo Jesus, mas os que estão fora de Cristo Jesus, pelo que falam, já estão sujeitos ao fogo eterno. E vai queimar eles e a língua deles, que foi usada para o mal. Não é? Versículo 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. Você ainda acredita que Tiago pensa que dá para ser justificado pelas obras falando isso? Não tem como, irmão. Tiago não pode pensar nisso, porque ele sabe que ninguém pode domar a língua. Naturalmente, por si só, homem algum tem capacidade de controlar a sua língua e não pecar através da sua fala. O único jeito do ser humano não pecar, não apenas dessa maneira, mas em diversas outras questões, é pela força, pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós, pela graça de Deus que nos priva, que nos livra de pecar. Essa é a única maneira de alguém poder controlar o domínio que o Espírito de Deus confere a cada um de nós. Mas fora isso, ninguém consegue domar. E ele diz, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Vocês já viram como é que funciona o processo do envenenamento por uma mordida de cobra? A cobra vem aqui e morde. E na hora o veneno vai e comprometendo todo o organismo do mordido. É assim que o veneno funciona. É assim que a fala mal colocada funciona. É assim que as nossas palavras não orientadas pelo Espírito de Deus, pelo controle do Espírito de Deus, trabalham. Ah, não, mas foi só um negocinho que eu falei, se ofendeu com isso? Eu nem tive essa intenção. E a pessoa... foi só uma mordida de cobra. Foi só uma picada venenosa. Foi suficiente, como eu disse, para acabar com um casamento, para acabar com um relacionamento, com uma amizade. Foi só uma mordida de cobra. Foi só uma fofoquinha. Foi só uma palavrinha mal colocada, que acabou com o relacionamento de alguém, que acabou com a história de uma família, que acabou com o emprego de alguém, que acabou com a chance de alguém... É isso. Mesmo jeito que uma fagulha incendeia uma floresta, mesmo jeito que o veneno na picada se espalha por todo o corpo, a fala mal colocada, as palavras mal usadas podem destruir a vida de muitas pessoas, não é? Agora, no versículo 9 ao versículo 12, ele mostra que as palavras têm o poder de revelar quem nós somos. É o que a gente fala que mostra o que a gente é. É o que ele vai ensinar aqui agora. E ele diz, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Ele está querendo dizer que muitas pessoas que se dizem servos de Deus, pessoas que confessam Cristo Jesus como Senhor, que já entenderam que nós somos a imagem de Deus, que Deus é refletido e representado
no ser humano que é a sua imagem e semelhança, o mesmo homem que entende isso, que compreende isso, amaldiçoa esse homem que é a imagem e semelhança de Deus. Agride, ofende, xinga, briga, danifica a vida desse que é a imagem de Deus, que é a representação do próprio Deus diante dele. Então, aqui fica claro que o que ele está falando ainda é essa incoerência de quem crê numa coisa e faz outra, né? Então ele diz, a mesma língua, né, que bem dizemos ao Senhor, a gente amaldiçoa os homens que é a imagem desse Senhor. Não tem incoerência nisso? Sim ou não? Tem incoerência nisso. Né? E aí ele continua e diz, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode. Por que ainda é? Por que a gente ainda rateia? Por que a gente ainda vacila? Por que a gente ainda abençoa com a boca e com a mesma boca amaldiçoa? Por causa da nossa condição atual. Nós ainda habitamos num corpo corruptível, infelizmente. Mas a gente não está nesse processo de evolução, de santificação, de apropriação da imagem de Cristo? E o que Deus deseja de nós? Que nós, ao invés de amaldiçoarmos, abramos nossa boca só para abençoar. E aqui eu apanhei demais, irmão. Estava lendo aquilo, eu falei, meu Deus, sabe por quê? Eu não vou concluir a exposição do capítulo todo, não. Mas vou te explicar uma coisa. Tem algumas coisas que a Bíblia afirma de maneira clara para nós, que para a gente não é comum. É o que eu disse no início sobre a oração. A gente tem as coisas sérias como comuns. Quer ver uma coisa? Que eu particularmente peco muito nisso. Usar o nome de Deus em vão. Se está lá é porque Ele não quer que a gente use o nome dele em vão. E por causa do evangeliquez, dos vícios de linguagem, vira e mexe, está falando o nome de Deus. Está falando o nome de Jesus. Né? Sangue de Jesus tem poder para tudo, para toda hora falando o nome de Deus, o nome de Jesus em vão. Como se o nome dele fosse qualquer nome. Né? A gente esqueceu que está acima de todo outro nome, que é o nome mais importante da existência. Então são algumas coisinhas assim que vão passando batido, mas para alguém que é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, que foi regenerado, convertido, tem um Espírito de Deus dentro de si, não pode ser assim. Então ele deixa muito claro que esse negócio de uma hora, né? Abençoa os outros, daqui a pouco está falando palavrão, uma hora abençoa os outros, daqui a pouco está amaldiçoando os outros, uma hora abençoa os outros, daqui a pouco está falando mal dos outros, uma hora abençoa os outros, daqui a pouco está fazendo fofoca, ora com a boca que daqui a pouco está amaldiçoando as pessoas. Isso não pode ser assim. Para nós não. Que isso, Wesley? Isso é muito rigoroso, irmão. Essa semana eu chorei bastante já, né? Estou muito choroso essa semana. Sabe por quê? Porque eu tenho sido confrontado pela seriedade da nossa fé. A gente não leva a nossa fé a sério. Sabe o que a gente leva a sério? Pagamento no início do mês. A gente leva a sério. Tira R$1 de lá do nosso pagamento para tu ver se a gente não se embola com o chefe. Né? E tantas outras coisas. Um montão de coisas a gente leva rigorosamente a sério. Eu não perco um capítulo da minha novela. Ninguém me tira da frente da televisão na hora que a novela está passando. E por que negligencia tanto a fé? Por que a fé levada à moda vão-se embora? E, meu Deus, é muito difícil ser crente. E é mesmo. É mesmo. Porque se fosse fácil, não tinha necessidade de Cristo ter vindo ser crente no nosso lugar, né? A gente é salvo porque Ele venceu o que nós não conseguíamos ser. Mas a questão é que a partir do momento que estamos em Cristo Jesus, nós devemos procurar ser aquilo que Ele foi no nosso lugar. Ele nos dá a condição, pelo Espírito dele, de progredirmos e avançarmos em santidade. Está faltando santidade no meio do povo de Deus. Está faltando rigorosidade com a vida cristã. A gente leva muito na brincadeira. A gente leva muito na brincadeira. Então, eu não estou falando isso para te assustar. Eu não estou falando isso de maneira legalista, porque para um não cristão eu não diria isso nunca. O que eu diria para um não cristão é, cara, se arrepende dos seus pecados. Se volta para Deus em obediência e arrependimento para Deus transformar o seu coração. Né? Mas para um regenerado, para um cristão de verdade, o que eu tenho a te dizer é o que eu digo para mim, o que eu disse muito para mim essa semana. Você precisa progredir e crescer em santidade. Você não pode aceitar passar um dia, uma semana do mesmo jeito que você passou a semana passada.
Se você não está crescendo em santidade, progredindo em santidade, tem alguma coisa errada com a sua vida cristã, é porque a gente não leva a coisa a sério. É porque a gente não entendeu a seriedade do Evangelho, a seriedade da nossa fé. E a nossa fé é tão séria que a gente não pode, com a mesma boca, proferir bênção e maldição. Até no que a gente fala, o que está saindo da nossa boca, a gente tem que prestar atenção. Isso é a gravidade, é a seriedade da fé cristã. Ou tu leva a sério, ou tu leva a sério. Não tem outro jeito. Versículo 11. Acaso pode sair água doce e a água amarga da mesma fonte? Pode. Uma fonte só. E aí é o que eu estou falando. Ele está falando sobre o poder das palavras de revelar fonte. É a água que diz a qualidade da fonte. São as palavras que mostram a qualidade da fonte. Você pode dizer para todo mundo que se converteu, suas palavras vão dizer se sim ou não, porque elas são produzidas pelo seu coração. Se ele é regenerado, se ele realmente foi transformado, essas palavras vão denunciar isso. Elas vão dizer isso, mas também se não for, elas vão dizer do mesmo jeito. Pode. Ele está fazendo uma pergunta retórica, ele já sabe a resposta. Não, não pode. Uma fonte não faz com que duas qualidades de água jorrem ao mesmo tempo. Versículo 12. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Você lembra de alguém ensinando alguma coisa quando você ouve isso? Eu lembro de Jesus, falando que pelo fruto... exatamente. Então, o que ele está mostrando aqui para nós é que as palavras, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com elas. Disciplinar a nossa fala, disciplinar o que a gente coloca para fora por meio da fala, porque elas têm a capacidade de denunciar o que somos, o que deixamos de ser. E entenda bem, eu não estou falando de fingimento. Eu não estou falando de fingir alguma coisa diante dos homens para parecer algo. Eu estou falando de disciplina. Eu estou falando de mortificação do velho homem. Eu estou falando de pegar o seu velho homem e pregar ele na cruz com as suas vontades, as suas paixões. Às vezes a vontade essa é a vontade da carne. O desejo da carne, bater boca, gritar, xingar e fazer, essa é a vontade da carne. Mas você vai pegar a carne e vai pregar lá na cruz e vai dizer quem manda aqui é Jesus. Amém? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, da mesma maneira que fontes não produzem tipos distintos de água, qualidades distintas de água, e que árvores não produzem frutos distintos, uma só árvore não produz frutos distintos, um só coração não pode produzir duas qualidades de palavra, de fala, né? A Bíblia diz, nós lemos e eu reitero aqui, a sua boca vai falar o que está cheio em seu coração. Por isso é importante as disciplinas espirituais, boa leitura, leitura da palavra. O nosso coração é cheio pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos. Tudo que entra aqui e aqui, cai aqui. E aí a grande questão é, o cara não é crente, não, porque ele não controla bem a fala. A questão não é essa. Pode não ser essa, né? A questão é que tem muito crente enchendo o reservatório de bobagem, irmão. De bobeira, de coisa ruim, vai acumulando, né, lixo no coração. Quando abre o reservatório, aqui pela torneira só sai coisa ruim. E aí o que acontece? Se é crente de verdade, se arrepende. Fica constrangido, mas deveria viver numa qualidade de vida melhor, espiritualmente falando, né? Era melhor colocar coisa boa para fora e glorificar a Deus através disso. Então o apelo de Tiago é, cuidem da fala de vocês, porque ela pode controlar a vida de vocês, tem o poder de destruir muita coisa e ela mostra quem vocês são. Amém? Coloquem-se de pé para a gente concluir com uma oração.